na formação que ela havia começado e não concluiu. Boa tarde. Vamos estar mais uma vez aqui com você. Consiga pensar e pautar, né, práticas, né, que façam com que essa educação para as relações étnico-raciais estejam de forma fluida dentro do ambiente escolar, né? Eu acho que é muito importante a gente imaginar que nunca será um investimento pessoal. No campo pessoal, eu já falei isso, inclusive, né, na nossa formação anterior, mas eu quero reafirmar isso aqui. Nunca será sobre um indivíduo, porque toda a ação que nós vivemos de negação, ela foi coletiva, ela não se referia a uma única pessoa. Então nunca será sobre uma única pessoa, sobre uma única prática, ou sobre uma única escola, ou sobre uma única cidade. Uma equipe comprometida em pelo menos rever, né, reavaliar se esses códigos implicaram, né, na memória negra, né, e a gente ter essa possibilidade de ir fazendo a transformação gradativamente, tá? O que eu pensei hoje, diante, né, de todas as trocas, eu sei que todo mundo tem uma grande dificuldade de pensar como eu, né, que estou dentro da sala de aula, posso de fato ter práticas, né, que estejam contemplando as relações étnico-raciais no meu cotidiano, para além de um projeto da escola. Porque o projeto ele tem fim. Então hoje, como que a gente pensa as disciplinas das relações étnico-raciais? Informações para vocês, né? A gente está falando de uma população que existe aqui dentro da escola, que inclusive vai compartilhar, André? Boa tarde. A gente ainda não trabalhou em cima desses dados, são dados brutos, mas rolou a aplicação entre 25 e 29 de setembro para o fundamental, tanto ciclo 2, 3, 4, e entre o dia 2 e 6 de outubro para a EJA, a gente conseguiu 246 respostas ao todo, e aí o formulário estava dividido em 3 partes, né, deles se percebendo, se autodeclarando, eles percebendo a comunidade escolar, então os professores, os colegas de turma, os trabalhadores, os funcionários, limpeza, cozinha, os gestores, as gestoras, e a terceira parte deles percebendo as opressões. Tratou esses dados, ainda é muito difícil fazer qualquer adiantamento, então acho que isso é muito mais uma percepção, uma intenção minha olhando os dados do que do grupo ou um trabalho analítico. Mas a gente tem uma pequena maioria de estudantes homens e 56% deles se autodeclaram negros. E quando você vai para as categorias do IBGE, um pouco de racial, esse número até aumenta. 23% se declaram pretos e 41,5% se declaram pardos. Eles também percebem a comunidade deles como alunos, com maioria sendo negros, funcionários de limpeza, cozinheiras, zeladoras, como maioria sendo negros, professores como a grande maioria sendo brancos e gestores como a maioria sendo brancos. E nessa parte de perceber as opressões, eles não se veem como autores de opressões, eles não se veem como vítimas de opressões, mas a grande maioria já presenciou opressões na escola. Então a gente está nessa etapa de uma alfabetização racial que nos ensina como personagens, autores, vítimas, protagonistas dessas opressões. Eu acho que é isso. Agora, como que a gente pensa caminhos possíveis, né, para uma educação para as relações étnico-raciais, né? Eu não gostaria de falar africanidades, porque eu acho que parece que o termo africanidades a gente está pautando algo muito no alegórico. Então eu gosto de me distanciar um pouco e de pensar metodologias, né, para serem aplicadas dentro desse contexto. Não que o termo esteja errado, é africanidade, sim, mas é um interesse que eu particularmente me dedico mais ao termo do estudo das relações étnico-raciais.
fiquei pensando como que a gente pensa o continente africano. É importante falar que eu nem vou entrar no cenário afro-brasileiro, não vou passar pelo Brasil como grande fonte para ser trabalhada, né, com caminhos possíveis. Eu vou trazer uma referência africana, porque é a mesma questão que a gente sempre viveu como referência europeia, né? Então eu escolhi trazer referências africanas como possíveis caminhos para se debater, né, para se pautar e para se criar projetos dentro de salas de aula. E aí eu posso pensar o PPP, aí eu posso pensar um plano de aula mais específico, né, um plano de aula bimestral, enfim. E aí eu fico pensando que todas essas disciplinas, elas estão totalmente dentro dos estudos das relações étnico-raciais, pensando a África. A África nos dá muitos e muitos elementos para poder sair de um ensino fundium até o ensino superior, tanto no campo das ciências exatas, quanto das humanidades, quanto todas as áreas, as artes. Você teria com certeza embasamento de trabalhar todo o currículo a partir dessa perspectiva. Por que eu posso afirmar isso? Porque um continente com 54 países forma todo ano milhares de pessoas. Obviamente, né, pautando principalmente o seu cenário social, político, econômico, tudo dentro desse lugar. Então, há sempre um discurso de que as relações étnico-raciais, como você pauta ela para além da cultura popular. É possível pautar na matemática, na ciência e na tecnologia, na química, no português e na literatura, na física, na história, na geografia, na filosofia, na biologia, na educação física, nas artes. Talvez as artes seja sempre aquela que é possível, né? Com arte eu consigo, porque a gente vai sempre para esse campo, né? Da estética africana. A estética é o que chama atenção. Mas é isso, não podemos deixar de entender que a África é tecnologia. É tecnologia. E aí pensando a disciplina de matemática, será que seria possível a partir de uma imagem como essa? Será que olhando essa fotografia, que eu não vou nomear, que eu tenho certeza que essa talvez seja uma das mais comuns de se encontrar nos livros de história, nos livros de arte, mas será que na matemática ela aparece? Será que aparece na física? E muito recentemente, essa especificamente está sendo debatida na química. Estão tentando descobrir se de fato os materiais que estavam colocados, se era isso mesmo. Então estão questionando que tipo de material é esse. Alguém sabe o que é isso? Fácil, gente? É uma pirâmide, né? Essa é a pirâmide de Gizé, que é a única pirâmide. Quem aqui já foi ao Egito? Alguém aqui já foi? Não? Eu não vou falar aqui, me atentar e pensar a matemática, mas, por exemplo, tem um saber muito posto na África, que é justamente trabalhar as formas humanas de forma equilibrada. Então, obviamente, que também entra nesse estudo que dá para se pautar também. Inclusive, eu acho que tem uma coisa que me é interessante, que nem tudo. Por exemplo, vamos pensar que a matemática não está dada aqui. A matemática pode ser usada, inclusive, para questionar a forma, o desequilíbrio da imagem, né? Então, essa é uma possibilidade.
eu coloquei essa imagem, não é especialmente para que vocês possam utilizar essas duas pessoas como objeto de trabalho, mas para pensar o que está, né? Isso aqui foi uma reportagem sobre o projeto Genoma, que eu não sei se todos tiveram acesso, né? Mas o projeto Genoma, ele foi um estudo que buscava, como resultado, entender a nossa constituição, os nossos genes, né? Alguém aqui é muito bom em estudo do genoma? Pode compartilhar? Coloca, eu vou traduzir, né, sobre a minha perspectiva. Quando o Genoma encerra em 2003, eu acho, né, professor, se não me engano, que encerra o projeto Genoma, eles, enfim, entendem que a população, que todos nós somos da raça humana, que todos nós somos pessoas que não fomos tirados dessa ideia de animais, e que o povo de África também era humano. Mas até então, a gente vivia sobre um contexto de racialidade. Por que existiu esse contexto de racialidade? Para que se pudesse gerar uma desvalorização de um indivíduo, para que esse indivíduo de fato fosse dominado. Então, eu acho que muitos aqui provavelmente devem ter visto em filme, em qualquer coisa, zoológicos humanos. Nós vivemos uma geração, para além da escravização, inúmeros atos, né, que colocavam essas pessoas como inferiores, intelectualmente, em todos os sentidos, né? Então eles viviam num grupo inferiorizado. Quando veio o resultado do projeto Genoma, veio uma ideia de somos todos humanos e nós pertencemos a uma mesma raça, né? Não existe um contexto racializado que diz a melanina desse corpo descende de um outro gene, a melanina desse corpo descende de outro gene. E prova de forma específica de que o que o Alberto afirmou é isso. Em todas as avaliações de chineses a qualquer europeu. E aí, gente, é estudo. Quem estudou o projeto Genoma talvez tenha até mais propriedade que eu para falar sobre isso. Que vai passar em África. Por isso que vem essa ideia de África como berço da humanidade, já dito antes do projeto Genoma. E aqui a gente tem uma pessoa muito importante que eu vou compartilhar já com vocês. Eu trouxe propositalmente, porque essa é uma pessoa que afirma sempre que somos da raça humana. E eu sempre penso que nós somos da raça humana. Mas raramente, quando eu estou lá fora, eu vou dizer que eu sou da raça humana. Eu vou afirmar que eu sou uma mulher negra. E por que eu tenho que afirmar que eu sou uma mulher negra ainda hoje? Porque quando o projeto Genoma afirma que nós somos todos humanos, eles não colocam a gente como humanos. Eles continuam nós somos humanos, nós temos consciência da nossa humanidade, mas toda a opressão da colonialidade que foi imposta sobre esses corpos, toda a negação, todo o uso do nosso ser, fez com que a gente não nos tornássemos humanos. Então está na construção da nossa humanidade. E eu espero grandemente ter a possibilidade de dizer: eu sou Andréia, eu sou uma pessoa. Eu não quero falar que eu sou uma mulher negra. Aliás, tem uma coisa que eu odeio, é eu chegar em um lugar: eu sou Andréia, eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher periférica, eu sou uma mulher... Eu não desejo. Eu preciso mostrar isso para as pessoas, para que as pessoas saibam que, apesar de eu conseguir estar naquele lugar, mas o meu desejo é poder sentar aqui na sala e todo mundo olhar para mim e dizer: nossa, é uma mulher inteligente, é uma pessoa inteligente, é uma, sabe, é outra sensação. Porque se eu apresento essa pessoa que eu vou nomear já para vocês,
normalmente não se espera um homem negro erretido. Normalmente não. Infelizmente não. Então é por isso que a gente vai ter que escrever lá. Essa pessoa, sabe, e colocar tudo que ela faz para ela poder aparecer e se apresentar e não gerar um choque total. Por gentileza. Gente, se vocês quiserem interromper, fazer perguntas, volta no genoma rapidinho. Desculpa. Eu trouxe o genoma também para pensar novamente as ciências, né? Porque aqui dá para pensar biologia também, né, gente? Olha que estudo incrível que se pode pautar aí em umas disciplinas interessantes nesse campo das ciências, né? Bom, e aqui está esse lindo continente, né? Com povos totalmente distintos. Então, são 54 países, 30 milhões de quilômetros quadrados, 20,3 de área firme desse planeta. As regiões, a setentrional, a África Ocidental, a África Central, Oriental, Meridional. E que tem 8% das reservas de petróleo e de gás natural. Detém 25% das reservas de minerais do mundo, inclusive do que está dentro dos nossos celulares, né? Inclusive retirados no processo de trabalhos análogos à escravidão, para eu não falar trabalhos mão de obra escravizada, né? Então, a partir desses dados, né, desse estudo mesmo, do mapa geográfico, de uma cartografia desse país, outras inúmeras possibilidades para se trabalhar o ano inteiro, né? Que eu trouxe pequenos dados que a geografia de qualquer internet dá conta de trazer para vocês. De fato, isso aqui é um templo, né? E ele é uma escavação de uma pedra, né? Então imaginem vocês que é uma rocha, ele é construído num lugar de fortaleza mesmo e totalmente protegido, né? Então isso tem um estudo muito perfeito, né, de formas, isso tem uma valorização estética, isso tem, pode se pautar uma cultura específica, né, de um determinado grupo social. Então, quantas coisas que você pode pautar a partir de uma imagem, novamente, como essa? Pode passar. Assim, para calcular isso. Sim, gente, pensar muito nesse lugar de como são seres que foi negado a intelectualidade, mas que é capaz de construir pirâmides e que é capaz de pensar isso que ele acabou de trazer. Porque, de fato, eles não iriam fazer uma escavação dessa sem saber que isso era uma rocha e que essa rocha tinha um determinado lugar. Tem um projeto muito elaborado para chegar numa construção como essa, né? E é isso, né? Quantas crianças nossas tiveram a possibilidade de saber disso, né? Que tipo de imagem que os livros didáticos construíram sobre a nossa história e quanto ainda a gente ainda precisa desconstruir. É por isso que, mais uma vez, não se sintam maus por muitas vezes não darem conta de tudo. É muito importante que a gente tenha consciência de fazer o nosso papel, mas não vai ser de uma hora para outra. E essa aqui? Conhece essa imagem? Já viu? A imagem isso que foi dito pelo Alberto e como é seu nome? O Henrique. Mas na verdade eu trouxe uma paisagem. Isso aqui é cidade, tá? Isso aqui tem uma parte da cidade, mas estamos falando do Mali. De um dos países que não era nem que eu falo antes, né? Ai, caramba, mas veio aqui e eu acabei falando. Eu vou falar depois. Isso se trata de uma universidade, a primeira universidade no território africano. Então foi construída, então imaginem, parte daqui, principalmente as pesquisas em torno das ciências médicas e também das arquiteturas. Então tem um estudo muito profundo de casos sobre essa construção,
as construções, se vocês perceberem, isso aqui é uma forma que eles criam para poder fazer as elevações, tá? Então acho que é um estudo bem interessante assim para fazer essas avaliações de cálculos, né, que são muito bem elaborados, e também de impacto, porque a gente trabalha muito com a ideia de marquises, né? Então, como a arquitetura deles são diferentes, eles criaram outro método para poder garantir essas proteções, e são muito desses contornos. Pode passar? Então, aí também dá para a gente trabalhar inúmeras coisas que eu não preciso nem falar, né? Só a própria educação como um todo, porque está dentro desse território, acho que é muito válida. Essa daqui eu acho que é a mais comum para todo mundo, mas que eu fiz questão de trazer, porque a gente está pensando África normalmente com a ideia de ausência de letramento, né? E eu trouxe duas possibilidades de letramento. Eu trouxe os somas, que eu apresentei anterior para vocês, inclusive com cálculo matemático, que é uma forma de comunicação, e existe todo um material, né, que muitos estão em papiros e muitos estão impressos nessas paredes, ainda hoje, com inúmeras escritas, que não dá para se negar que são textos, né, que precisaram ser decodificados. Eu acho que essas imagens, elas também nos falam sobre identidade. Ela nos dá a possibilidade, e aí, de olhar para cada indivíduo, olhar para os cabelos, né? Para as reproduções dos cabelos, olhar para a química, para a cosmetologia, olhar num contexto de vida social, como se opera essa vida social dentro dessas comunidades. É mais um trabalho que também, para quem é do mundo da pesquisa, sabe que inúmeras pessoas se dedicam exclusivamente a vida inteira para se entender isso aqui. Então, se alguém dedica a vida inteira para entender um negócio desse, imagina o que a gente pode fazer dentro do contexto escolar, né? Que pode ser feito se a gente decide investir numa pesquisa, num trabalho dentro da escola. Então, aí está, né, aqui. O primeiro é o reino de Kush, dos Kushitas, que muita gente conhece, né, principalmente quem está pesquisando, para quem estuda, para quem é cristão, que tem acesso a esse tipo de leitura, vai saber do que se refere, mas na verdade se trata de um reino extremamente poderoso e elaborado, como eu mostrei para vocês a construção deles lá. E era, naquela época, né, o sul ali do Egito era conhecido como Núbia, e a gente está falando de 2000 anos antes de Cristo. Aí o Lalibela, que alguém já falou aqui, que está lá na Etiópia, e é de fato uma igreja que está construída em uma rocha, né? Então, como se coloca aqui. E é construída no século XII, na era cristã, tá? Então é muito importante que seja colocado aí as questões históricas, né? A gente está falando que aqui não é a era do cristianismo, né? A gente está falando lá do Antigo Testamento, então quem pegar os textos do Antigo Testamento vai ter esse tipo de informação, e aqui a gente já consegue alguma coisa na era cristã. Aí o Tombuktu, que é, né, o centro daquela cidade que eu falei para vocês, é a cidade, na verdade, ali, que fica localizada no Mali, e tem, né, essa universidade, que é a Universidade de Sankoré, que é aquela imagem que eu coloco para vocês no fundo desses super prédios. E conhecido como o primeiro centro de estudos do mundo. Uma outra forma da gente pensar a África, gente, é pensar a contemporaneidade. A quem interessa a África contemporânea? A quem se dedica ao estudo de uma África contemporânea? Porque normalmente o que se vê é essa África tradicional que está localizada de forma dos desertos, né? Desértica, uma África desértica. Mas mesmo na porcentagem ali a gente viu que muito da África não está nesse contexto. E aqui é uma
as grandes cidades de África que têm essa aparência. Talvez se eu não colocasse uma legenda, vocês até sugeririam que essa cidade não fosse num continente africano. Posso estar errado? Eu acho que tem uma coisa importante, né, de se pensar numa imagem como essa, para além da beleza, é a tecnologia, né, gente? Então é uma cidade moderna, é uma cidade tecnológica, né? Então, Angola, quando alguém pensa nos angolanos, ou mesmo nos moçambicanos, eu posso falar que alguns povos que vêm ao Brasil, as pessoas pensam que eles vêm em contexto de miséria. E na verdade não. Aqui em Campinas, principalmente, tem uma rede muito grande de angolanos que vêm em intercâmbio de educação para estudar na Unicamp. Então eles vêm fazer mestrado, doutorado aqui nessa cidade, né? Assim como vão pessoas daqui fazer intercâmbio lá. Isso não é posto. No imaginário da gente, a gente sempre pensa que eles estão vindo de uma situação de miséria, que eles estão vindo pedir um asilo no Brasil para poder, né, iniciar a sua vida. Obviamente que pode sim existir casos, como existem casos, de pessoas em situação de conflito territorial que vêm pedir esse tipo de asilo não só no Brasil, mas na Europa, né, nos Estados Unidos. Então é muito importante que a gente, quando se deparar com um indivíduo, a gente não faça um pré-julgamento da condição dele no Brasil. Eu, inclusive, vi isso muito de perto com uma pessoa que eu me relacionava, angolana, que ele hoje trabalha na USP, engenheiro químico, inclusive, e ele sofreu, assim, esse tipo de pergunta. Como você chegou e como você conseguiu ser o que você é? E ele falou, eu vim para aqui, engenheiro químico, para fazer o meu doutorado aqui, específico no campo de petróleo, que é uma pesquisa que só a USP, pelo menos segundo ele, tinha. Então, é muito complexo quando você chega, porque você ofende uma pessoa que não está nem entendendo, que não entende desse racismo que a gente vive aqui. O racismo que eles vivem lá, que também foi um país colonizado, se dá em um outro lugar. A imagem da pessoa negra está em todos os corpos. Então não se discute esse tipo de racialidade. A humana já está posta para eles, não tem dúvida sobre isso, né? Movimentos, pessoas realmente importantes na música mundial. Um movimento que chama Afrobeat, né? Então, que reverberou em diversos outros movimentos artísticos. Então, é uma importante referência da música numa perspectiva mundial. E aí, eu não me recordo se eu cheguei a comentar com vocês sobre África no contexto de Campinas. Eu falei com vocês sobre isso? Falei? Não, né? A gente foi sutil, né, gente? Essa pessoa aqui, nós somos duas pessoas educadoras. Só que eu educo como formiguinha e ela educa no campo macro, assim, de viajar, de atender prefeituras, governo federal, enquanto eu faço esse trabalho com vocês aqui na base. E eu fiz esse convite para que ele estivesse aqui, porque eu sei que eu estive, né, só para explicar, eu estive sexta-feira em um evento que ele organizou exclusivamente para prefeitos e secretários de educação do Brasil, lá no Transamérica, em São Paulo. Ele falou e mostrou e comoveu centenas de pessoas deste lugar. E ele, além de fazer isso, que na verdade aquilo ali são pessoas que já desenvolvem, ele faz isso. Que eu faço com vocês, não só com vocês, com as escolas que eu circulo, acreditando que em algum momento a gente possa acessar o macro a partir de ações aqui na base. E essa pessoa já era alguém assim que eu admirava grandemente, né? Conhecendo o trabalho, conhecendo o intelectual do qual se refere, mas é isso. Eu conheci os materiais que eles desenvolvem.
Esses materiais não estão na mão de vocês, porque aí é um contexto muito maior que infelizmente não depende de vocês. E são materiais que baseiam para todas as disciplinas. Esse material aqui, bonito, ele construiu especificamente com professores e com alunos. É isso, né? E com alunos. Então aqui não é texto dele, é uma organização dele construída com alunos e com professores. Óbvio que isso aqui, na cidade onde ele desenvolve, e ele faz questão de desenvolver em cada cidade um projeto para aquela cidade com certeza teve um saldo muito maior. E eu pude ver isso, essas prefeituras apresentando a transformação que aconteceu naquele município. Eu não estou falando para pessoas negras, eu estou falando para todas as pessoas que estavam ali, em sua maioria brancas, inclusive. Então, é muito importante que a gente, em algum momento, possa dizer para vocês, olha, nós temos isso aqui para ofertar e para construir com vocês, conforme a necessidade de vocês, da realidade social, da cidade e principalmente das regiões. Eu preciso falar, gente, porque é isso, eu sei que o nome dele é professor Natanael dos Santos. Campineiro. Ele é palestrante, historiador, pesquisador. Desenvolve trabalho de pesquisas no campo da historiografia africana, em teses de mestrado, doutorado e pós-doutorado, desde 1987. Foi membro fundador e coordenador de pesquisas do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Foi membro fundador e coordenador de pesquisas do Nigéria, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Atual coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Educação, Direitos Humanos e Relações Raciais da Faculdade Zumbi dos Palmares, São Paulo. Diretor da editora Griot, né? Griot, autor e escritor indicado para o prêmio World Submit Wars. Premiação global para selecionar e promover os melhores e mais inovadores conteúdos digitais do mundo. Palestrante do Programa de Diversidade da Universidade, projetos PIC, MEC, para a implantação da Lei 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Participante do grupo de trabalho e palestrante de formação para a formação de estudos sobre África e afro-brasileiros com promotores do Ministério Público de São Paulo. Palestrou no curso de pós-graduação do Ministério Público de São Paulo. Palestrante na Escola Nacional de Magistratura, pesquisador e coautor do Black Box e ganhador do Leão de Ouro no Cannes em 2019. Com a Faculdade Zumbi dos Palmares e J.W. Thompson, reconhecido como doutor honoris causas pela Faculdade Capelães do Brasil, OCB 2022. Essa pessoa aqui. Primeiro eu vou só falar por que eu trouxe ele aqui. Para que vocês tenham consciência de que a gente está fazendo um trabalho de sementinha, a gente está tentando fazer um trabalho de sementinha, cada um com as ferramentas que a gente tem. No meu caso, eu escolhi trabalhar com isso há 13 anos atrás. E independente do número de pessoas que eu atinja, eu me sinto feliz. Só que quando eu penso nisso daqui, só há transformação quando a gente atinge esse macro, né? Então é o trabalho que ele vem desenvolvendo aí junto com os prefeitos e inclusive o Ministério Federal. Então eu vou passar a palavra para ele, falar um pouquinho. Aqui está uma musicista que trabalha comigo, ela toca violoncelo. Ai, nossa, se tivesse pensado em um vídeo, né, para colocar. E a nossa palestra tem música.
e ela faz encerro. Aqui é minha esposa. Somos casados há 30 anos. Uma bênção, né? É psicólogo. E eu sou evangélico, viu? E trabalho com a cultura negra, danço, toco e faço tudo. Tudo bem. E agradecer ao professor. Para mim foi muito importante, né, para que vocês tenham consciência, assim, que é um trabalho que já vem sendo feito, né? Antes mesmo da Lei 10.639, né? É isso, ele ajudou a construir essa lei, né? Então tem muita gente fazendo tudo isso para que eu esteja aqui hoje fazendo essa breve explanação aqui para vocês, assim como há 10 anos atrás. Eu fico muito feliz quando hoje eu consigo ver pessoas também fazendo um pouco do que eu fiz lá atrás. Ele falou aqui da PUC, né? Eu tive a honra de ser convidada pela instituição para pensar o núcleo de estudos afro-brasileiros e africanos de lá da universidade. E eu e mais 5 pessoas, 3 pessoas internas e 3 pessoas externas e 2 pessoas internas da universidade. E esse núcleo nasceu, e além disso eu tive também a oportunidade, o convite de pensar o conceito da sala, né, a proposta visual da sala, e foi isso que chamou a atenção do professor, e a gente está aí nessa parceria, que eu espero que seja bastante frutífera. Gente, nós temos um tempo, eu queria muito que vocês partilhassem comigo o que foi esse dia, se isso faz sentido, se não faz sentido, se ainda continua muito difícil para vocês, porque aí a professora que depois vai ter que pensar outras metodologias para a gente compartilhar, quem sabe oficinas, né? Mas nesse momento eu queria muito ouvir vocês e entender, né, o que foram essas formações, tanto para o grupo antirracista, que a gente ficou um pouco mais, né, no trabalho com os alunos, e vocês aqui. Você vê da acessibilidade à África, né? Aí meu sobrinho, ele casou, ele foi lá no safari e tal. Eu falei, nossa, legal, né? África do lado, retinho. Você chega lá, né, de avião. Você não tem acesso à África diretamente. Você tem que ir para a Europa, ou para tinha 2, e depois de lá você vai para a África. O voo dele demorou mais de 20 horas. África do Sul. É importante falar que é isso, né, gente? Existem voos de Marrocos, sim, não, Marrocos sim. Eu já lá na parada. Tem sim. Não sei se já ouviu falar sobre a Rainha de Sabá. Todas as coisas do bem Salomão tem na Bíblia. E se eu não me falo a memória, eu já ouvi que existe um historiador chamado Flávio Joséfos. Ele menciona sobre a Rainha de Sabá. E eu não sei se é real, isso, se vocês têm conhecimento dela, porque eu já ouvi falar que na África é muito famosa ela. Na Etiópia, pelo menos, tem até judeus da Etiópia e de Israel submetidos por tribunal. Deu a oportunidade para esses descendentes de Salomão, e deu a oportunidade para eles voltarem a ser patriarcas. Preciso falar muito. Tem um filme chamado Filhos do Ódio. Desculpa, Travessia do Mar Vermelho. Travessia do Mar Vermelho. Você está falando é o inverso. Israel não deu oportunidade. Israel fez uma operação de resgate.
foi no centro, mas no centro da Etiópia, buscar os seus ancestrais. Foram buscar os negros que dão a origem a Israel. Ao contrário. E toda vez que eu falo isso, eu faço a seguinte pergunta: Moisés é branco, todo mundo sabe. Mas ele foi criado pelas filhas do faraó, negro. Como é que o menino branco judeu, que os faraós queriam matar, consegue sobreviver ali? Menino criado pelas filhas do faraó. Moisés não era branco, era impossível. Não era preto. Ele era preto, não era branco. E assista esse filme. Esse filme pode trazer para a sala de aula, é algo fantástico. Travessia do Mar Vermelho, assista esse filme. A história é o inverso, é maravilhosa. E eu estava aqui pedindo para você compartilhar isso do Português. Olha que coisa maravilhosa. Mais imaginar fazer algumas tarefas sem recorrer aos eletrônicos. Mas Philip foi além e inventou o computador mais rápido do mundo e desenvolveu sistemas computacionais capazes de prever o clima, a probabilidade e os efeitos do aquecimento global no futuro, além de tornar os campos de petróleo mais produtivos. O nigeriano matemático e cientista da computação estudou e aplicou avanços computacionais exaltados por toda a classe e com todo este trabalho de cálculos simultâneos em microprocessadores, lhe rendeu o prêmio Gordon Well, considerado o Nobel da computação. Acho que não vai dar para vocês verem, mas ele tem uma lista que inclusive ele me apresentou em alguns momentos, de inúmeras criações que nasceram em África, e essas mais especificamente são de pessoas mais do contemporâneo, né? Porque se a gente for pensar um pouco mais atrás, tem muita coisa, tipo o semáforo de trânsito. Tem um filme que fala sobre esse especificamente. O elevador com porta automática. Então, é muita coisa que, se for pensar, é isso, né? Isso aqui é uma pesquisa dele, mas eu tenho certeza que se qualquer pessoa pesquisar sobre inventores africanos, vão aparecer inúmeros. Mais alguma, gente? A gente voltou conhecendo, né? A gente voltou de um contexto de pandemia, onde a gente estava ali trabalhando essas dinâmicas, né, dentro de muito amarrado em roteiro de aprendizagem. Quando a gente traz isso para dentro da sala de aula e você diz para o aluno que aquilo que ele traz é bonito, é verdade, é possível, faz projetos, né, e não é projeto literário apenas, né, são projetos de vida. Ou como projeto literário, ele só faz sentido se ele for um projeto de vida para o meu aluno. Né? E assim, a gente fez um trabalho esse ano de um texto, de um livro chamado Novo Africano, que resgata tudo isso na linguagem possível para o meu aluno. Né? E assim, a gente apresentou no seminário de educação que teve aqui na rede, isso para uma formação. E aí, né, o grupo que trouxe, né, assim, lógico que a gente estaria pensando nisso, mas o grupo que trouxe isso, né, tem um mérito, né, em ter nos ajudado a pensar isso também, mas assim, nossa história é privilegiada em ter vocês aqui, todos vocês, privilégio isso, né, e assim, a humildade, quanto que vocês sabem, e a humildade que vocês apresentam os seus saberes. Tá? Eu acho que isso é fundamental. Às vezes, o que a gente traz para o outro só chega se for assim. Eu sou, eu acho que estou emocionada.
Estamos todos. Eu acho que ele também se emociona muito, assim, já conversou várias vezes, assim, finalmente eu choro muito. Eu pauto o meu tipo de formação, você vai se deparar com várias pessoas, várias técnicas, várias metodologias. A minha formação é pautada no amor, na amorosidade. Então, é como eu escolhi, né? Eu sou uma mulher freiriana, então eu não acredito que a gente consiga fazer uma transformação sem a gente acolher as múltiplas pessoas que estão aqui, essa diversidade. E se eu não conseguir passar com amorosidade, entendendo que você não acessou isso, você não acessou porque você não precisou acessar, você não acessou porque você não teve acesso mesmo, você teve vontade, mas aquilo te foi negado, por vários motivos. Cada um tem um motivo porque não acessou a informação. Eu vou fazer o meu papel de ser essa transmissora, independente se eu vou atingir 30% dessa sala ou se eu vou atingir 1,3%. Eu vou atingir uma pessoa que está aqui. Eu vou fazer o meu trabalho da mesma maneira. Porque eu acredito nisso aqui. Porque eu acredito que eu semeando, eu estou fazendo a minha parte, que mesmo que não impacte agora, mesmo que não impacte em sala de aula para todas as pessoas aqui, mas em algum momento vai criar uma pequena faísca que vai atingir esse aluno e esse aluno será transformado. Porque eu digo isso, gente, porque eu sou professora também. Eu tenho experiência de sala de aula com educação infantil, com mais com de 2, médio e EJA. Eu venho desse lugar, dessa experiência de estar dentro de uma sala de aula. Obviamente que a minha experiência e o meu corpo politizado fizeram com que isso seja normal para mim. Pautar esses assuntos está totalmente dentro da minha prática, né, pedagógica. Mas eu convivi com a escola que não está. E que eu sou sempre aquela que vai estar fazendo o enfrentamento, que vai estar sendo questionada, que vai estar ali o tempo inteiro tendo que fazer a sua aplicação. Então, estar aqui, fazer isso aqui, entender se vai impactar ou não a vocês, é o meu papel. E, obviamente, que eu vou ir sempre na amorosidade. E eu com a esperança de que impacte. A real é essa, assim. Da escola trouxe, né, pra gente começar a estudar, se debruçar sobre esse assunto, porque muitas vezes nós como professores a gente fica meio perdido, né, sem saber como trabalhar. Então acho que a gente está começando, a gente está engatinhando, né, na construção disso, né, de o que eu vou ofertar para o meu aluno e começar, né, já ir trabalhando isso ser uma crescente para eles. Porque, por exemplo, eu dou aula para o primeiro ano, né? Então, eu vou fazer uma seleção ali. E era algo que a gente não para analisar, para ter esse olhar. Tá lá aquele monte de livro, vou deixar para os meus alunos explorarem. Só que, peraí, eu vou sentar e vou selecionar esses livros, né? Então, meu avô africano e outros livros que a gente tem, peraí, esse aqui tem que estar no meu acervo, né? Eu não posso ofertar para o meu aluno só um determinado tipo de conteúdo, ele tem que ter acesso a isso, né? E outras coisas que a gente vai fazer. Então, assim, está sendo muito bacana para mim poder discutir com o grupo, estar junto com o grupo e a gente poder construir isso juntos. Porque é isso, a gente não sabe como fazer sozinho, né? E a gente vai aprendendo e o aluno é que vai ganhar. A gente ganha também, lógico, mas o aluno é que vai ganhar muito mais, né? Eu acho que é isso. Mas eu acho que é bom quando você fala, porque a sua atitude reverbera no outro também, né? E tudo que a gente faz, por mais que o nosso objetivo fim é o aluno, mas também é sobre nós, é a gente poder trabalhar confortável, sem tensão, saber que aquilo que a gente está fazendo está fluindo entre os nossos pares e que não é uma disputa de quem tem que falar sobre uma coisa, de quem tem que falar de outra, porque quando isso está dentro dos... Eu vou, inclusive, convidar, assim, pelo menos a coordenadora a estar lá na Escola João Vialta o ano que vem, para vocês entenderem que a escola, a comunidade está inserida nesse contexto. Não tem nada que seja fora disso. Para vocês verem o que é fluidez, gente. Ninguém quer sair da escola, só sai quando ela se aposenta. A
comunidade, os pais e as mães têm uma participação efetiva na escola. Eu tenho a honra assim, de poder ter construído isso nesses 10 anos junto com a escola, mas é mais mérito de quem está lá todo dia, porque eu vou na escola uma vez por mês. E os professores tomaram para si, junto com a gestão, essa transformação, que aí é uma mudança de fato, né? de pensamento que tem que ser alterado. E não é de uma hora para outra. Não é. A gente teve o exemplo lá da secretária do Pará, né? Ela conta a experiência dela, a transformação da escola dela. Ela transformou, gente, é uma escola modelo, uma escola incrível, de uma cidade que replicou em outras no Pará. O secretário de Educação do Pará estava lá dando depoimento também. E é isso, como uma transformação em um lugar vai disseminando em outro. Porque o meu trabalho como formadora passou a ser notado, porque eu nunca divulgo, se você entrar em qualquer rede minha, eu não falo porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de divulgar para eu poder fazer um monte de trabalho. Então ninguém sabe desse meu trabalho. Só quem acessa de fato, ou através das pessoas, das escolas onde eu fiz, ou não. Mas é uma transformação que, se você fizer, que você impacta todo mundo. Quem entra, quem sai da escola, vai levar para o outro lugar onde ele for, porque não tem como. É uma mudança de cultura, né? Que é possível aqui a partir de atos assim. Sim. Né? Essa reflexão ela é importantíssima, né? A gente começar a ter um olhar mesmo criterioso, né? Sobre o que nós vamos ofertar para os nossos alunos. Né? Com certeza. Mais alguém? Momento para fazer um compartilhamento com os colegas sobre um momento que aconteceu a semana passada com o oitavo A, uma aula minha. O oitavo A tem sido uma turma que despende bastante atenção do grupo, e aí eu trouxe um documentário para eles assistirem, que se chama As Louceiras. Eu não sei quem conhece, é um documentário que mostra um cotidiano indígena do povo de Alagoas, do povo Cariri-Chocó, e aí elas acordam bem cedinho, uma mulher chamando a outra, batendo na porta da casa para ir para o barro. O que é ir para o barro? Elas vão caminhando, cantando, fumando o cachimbo delas, que faz parte da cultura, e elas vão transformando essas pedras do barranco em argila. E aí vai mostrando, elas modelando essa argila, e aí elas vão contando toda a história ancestral, como que eles fazem a maraca, como que constrói a tinta, todo o ritual de agradecimento da queima desses potes, desses vasos, que vão ser vendidos e trocados na comunidade que sustenta, né, a cultura e tal. E aí, eu tenho tido uma dificuldade com o oitavo ano em apresentar o audiovisual, porque eles não prestam atenção. Eles ficam ou no celular, ou tirando cochilo, ou batendo papo, e eu queria compartilhar com o grupo, porque esse material chamou a atenção do oitavo A e eles assistiram, porque eu fico olhando para ver como que eles estão interagindo. E o Natan, que é uma figura que exige ainda mais atenção dentro do oitavo A, ele se acomodou, ele juntou 3 cadeiras, deitou na frente, ele não via ninguém na frente dele, ele tinha ser um primeirão lá, e ele assistiu todo o filme. E na hora que eu precisei passar 10 minutos para frente, porque ele ia bater o sinal, ele ficou bravo comigo, ele falou, não é para passar para frente, eu quero ver. Então, para mim, eu acho que esse é um exemplo um pouco do que a Sandra está também colocando, que é o quanto a gente tem um cuidado com o material que a gente consegue escolher, cria uma conexão que me surpreendeu muito, porque tanto é que no começo eu até expliquei o porquê que eu ia, porque eles questionam, né? Mas vai mostrar indígena, por quê? Eles sempre perguntam e questionam, né? Aí eu expliquei a questão da lei, e aí eu me adiantei e falei assim, olha, essas pessoas têm um sotaque, né? Um sotaque nordestino, um sotaque de Alagoas. Eu me adiantei achando que eles talvez pudessem olhar com olhar pejorativo.
para fazer graça e dar risada e tirar um sarro, né? Então eu me adiantei. E aí depois que eu fiquei pensando, talvez eu nem sabia, né, que nem era fácil de eu me adiantar, porque eu não sei o que tinha, depois eu fiquei pensando, o que é que tem ali naquele vídeo? Talvez o próprio sotaque que eles reconhecem na família, não sei se o tom de pele, não sei se é aquela avó, porque assim são senhoras que estão fazendo esse trajeto no vídeo, né? Eles criaram uma identificação ali, um afeto por aquela história de ver as crianças, porque as crianças estão junto, né? Os mais velhos e as crianças estão brincando junto e ajuda, e ela termina o pote, a criança vem, carrega, leva para fora, e eles descalços, a gente está no da tarde, esse negócio de descalço, né? Eles estão tudo arrancando o sapato para o calor, e aí eles veem lá o pessoal tudo descalço, andando, assim, né? Então, teve vários, sabe, acho que coisas que eles percebem, que talvez nem eu perceba que estão ali, que depois eu fiquei pensando e refletindo, né? Porque desde já um tempo eu venho pensando como trabalhar a temática racial, e eu sempre penso muito nos sujeitos, na importância do sujeito indígena estar na escola com a gente, né? E de pessoas como Andréia, como Natália, estar com a gente dizendo, porque eu como uma pessoa branca fico questionando a minha branquitude, e o quanto eu digo, o que isso significa, e o quanto uma pessoa indígena, uma pessoa negra falando significa, né? E aí quando eu sinto que eu não tenho recurso de trazer essas pessoas para falar, porque você falou com o Nono Ano, a gente conseguiu, a equipe conseguiu trazer isso para conversar com o Nono Ano, né? Para falar, olha, uma artista plástica, né? Que eu trabalho. E como que eu faço se eu não tenho sempre essas pessoas comigo? Então eu penso sempre nesse material onde a pessoa está lá presente, dizendo dela mesma, né? E aí eu fico pensando na questão dos livros, os autores, né? Trazer os autores indígenas e fazer toda essa curadoria, assim, que a Sandra também colocou. Então eu só queria compartilhar, porque assim, eu fiquei muito surpresa, porque assim, o oitavo é uma turma que sempre entra e eu nunca sei o que vai acontecer. Eu nunca sei o que vai acontecer, e esse dia a gente surpreendeu muito, assim. Isso é uma curadoria, né? Também a gente não ir para o comum, mas a gente ter a possibilidade de olhar para o nosso contexto e falar, isso aqui talvez seja mais interessante do que isso. Porque também é uma prática da gente que está no nosso lugar de conforto dizer, não, mas já está isso aqui, coloca tudo isso que é o primeiro, e não ter esse tempo de fazer essa seleção, de ser cuidadoso no público que você vai dedicar aquele material, né? Da proposta do plano também. Então, acho que tudo isso é importante a gente fazer essa avaliação. Só assim, a gente carece de tempo sempre, né? E agora que eu estou conseguindo fazer uma conversa com os professores sobre o plano de ensino, eu trabalho com sextão não, né? Aí eu já conversei com vários professores, e aí sempre um dos itens lá do plano é o tema gerador de educação antirracista. Então a gente tem conversado com os professores e eles têm dito, alguns têm dito na dificuldade, sabe, eu não sei como que eu coloco isso no meu componente. Então, e aí assim, a sua fala hoje veio muito de ponto, porque é isso, assim, eu acho que esse é o maior ganho desse grupo, a gente está se dispondo a caminhar junto e estudar junto, porque isso não está pronto para todo mundo. Então, assim, um ano o repertório é X, no outro ano é 2X, e isso vai se intensificando cada vez mais. Então, eu achei ótimo você colocando os componentes, Marcela aqui já entendeu inglês, mas é isso. Não, mas não foi de maldade, não, foi porque eu fui escrevendo e tirei, mas está em inglês, obviamente. E aí são componentes que às vezes, olha, tive uma ideia então aqui, consigo visualizar aqui. Então isso que é bacana. Agradecer, né, vocês por me ouvirem mais uma vez, por me receberem aqui, pelas trocas, né? Espero que de alguma forma isso reverbere positivamente aí no trabalho de vocês e na vida pessoal também, porque eu acho que a informação ela nunca passa no tempo, né? Ela extrapola o espaço físico. E obviamente, assim, professor, estou à disposição, acho que a gente ainda vai voltar, né? No dia 31 eu estarei aí, mas pensando no grupo todo, assim, eu acho que
é isso, é pensar construções, se precisar, retornar, pensar outro formato, que possa ser interessante, até a partir do próprio grupo, né? Entendendo as especificidades de vocês, para que a gente possa fazer o trabalho que reverbere mais ainda. Obrigada, gente. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô lele, ô lalá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, num pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Oh, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô lele, ô lalá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na manhã, tá no anoitecer. Oh, oh, no calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer. Oh, oh, triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô lele, ô lalá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Oh, oh, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô lele, ô lalá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô lele, ô lalá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma